Vocês sentiram isso? Esse arrepio na nuca, esse frio rastejando pela pele. Não se preocupem, é normal. Quer dizer, para aqueles que ainda podem escapar, fechem os olhos e entrem comigo nesse pesadelo. Bem-vindos. Hoje vou continuar contando sobre a saga Mal Eterno. Capítulo final: O Homem do Abismo. O mal nem sempre se arrasta, nem sempre ruge, grita ou sangra. Às vezes, ele apenas observa e espera. Você já sentiu aquela presença quando está sozinho? A sensação de que algo está atrás de você, mesmo sabendo que não há nada ali. Ou talvez tenha ouvido seu nome ser sussurrado no silêncio absoluto. Se sim, talvez já tenha sentido a influência do Homem do Abismo. Ele não precisa tocar em você. Não precisa correr atrás de ninguém. Ele se instala na sua mente, crescendo como um tumor invisível, se alimentando da sua solidão. Porque ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo fica sozinho. E quando isso acontece, ele se aproxima. A lenda do Homem do Abismo. Dizem que ele existe desde antes da humanidade. Desde quando o primeiro homem olhou para a escuridão e se perguntou: o que há lá dentro? Ele não tem forma fixa, mas sempre aparece como uma silhueta alta e distorcida. Às vezes, parece um estranho parado na rua. Outras vezes, um vulto na penumbra do quarto. Mas ele sempre está lá. Registros antigos falam de uma sombra que acompanha os solitários. Quem passava tempo demais sem companhia dizia ouvir uma voz sussurrando palavras incompreensíveis, chamando para um lugar sem volta. As histórias dizem que o primeiro sinal da presença dele é o silêncio absoluto. O ambiente ao redor parece se apagar, sons comuns desaparecem, o tempo desacelera e a sombra se aproxima. E então o sussurro começa. Se você ouvir sua própria voz chamando seu nome no silêncio total, é melhor não responder. O caso que nunca foi explicado. Em 2019, um jovem chamado Gabriel relatou eventos estranhos em sua casa. Ele dizia sentir como se estivesse sendo observado, mesmo quando estava sozinho. Primeiro, percebeu que o ambiente ficava anormalmente silencioso. Depois, pequenos detalhes pareciam fora do lugar. Uma cadeira movida, um objeto caído sem explicação. Então, vieram os sussurros. Sempre por volta das 3 da manhã, ele ouvia alguém chamá-lo. Era sua própria voz, mas com uma entonação errada. Gabriel tentou ignorar, mas, certa noite, decidiu gravar o ambiente com seu celular. No dia seguinte, ao revisar a gravação, encontrou um único trecho estranho. Por alguns segundos, o vídeo mostrava apenas escuridão e ao fundo, um sussurro repetia a mesma frase várias vezes. Ele está esperando! Gabriel nunca conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite, mas, depois disso, passou a evitar ficar sozinho no escuro. E você, tem certeza de que está realmente sozinho agora? O que SE sabe sobre as vítimas? O que acontece com aqueles que sentem a presença do Homem do Abismo? Alguns dizem que, quanto mais tempo alguém passa sozinho, mais vulnerável se torna a influência dele. Com o tempo, os sussurros se tornam mais frequentes, os espaços ao redor parecem se alongar e a sombra se aproxima cada vez mais. Outras teorias falam de um estado entre a realidade e o vazio, onde aqueles que o percebem ficam presos em um ciclo interminável de ecos e sombras. Seja qual for a verdade, ninguém que sentiu sua presença conseguiu esquecê-lo. Como se proteger? Se você sente que o Homem do Abismo está por perto, siga estas regras. 1. Nunca fique muito tempo em silêncio absoluto. O silêncio total pode ser um portal para ele se manifestar. Sempre mantenha algum ruído de fundo. 2. Evite a escuridão completa. Lugares mal iluminados podem distorcer as sombras. Ele se esconde nelas. 3.
Se ouvir um sussurro chamando seu nome, não responda. Finja que não ouviu e saia do ambiente. 4. Mantenha-se próximo de outras pessoas. Ele parece se manifestar com mais força quando alguém está completamente sozinho. 5. Não tente vê-lo diretamente. Se sentir que algo está te observando, ignore. Algumas coisas são mais perigosas quando percebemos sua presença. O fim. Ou o começo. Esse é o fim da saga Mal Eterno. Mas o terror nunca acaba de verdade. O vírus do mal continua se espalhando. O homem do abismo continua esperando. E há outras entidades, ainda mais antigas, que permanecem ocultas por enquanto. O mal sempre encontra um novo caminho. Sempre encontra uma nova vítima. Talvez você seja o próximo. Agora que ouviu essa história, olhe ao redor. Algo se mexeu ou foi só a sua imaginação? Se for dormir, cuidado, algumas coisas só aparecem quando você fecha os olhos. Até a próxima. Bons pesadelos.